Graças a paz, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite, estudar um pouco a palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 ao verso 4, certo? Vamos lá? Havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, que herdou mais excelente nome do que eles. Esse é o nosso Jesus Cristo. O texto nos diz, até tem uma musiquinha, né? O texto nos diz que Deus nos falou de várias maneiras, mas agora Ele nos fala através de Cristo. João nos apresenta Jesus no seu primeiro verso, seu primeiro capítulo, dos seus primeiros versos, como o verbo encarnado, a palavra encarnada. E é muito importante a gente entender isso. Muito importante a gente entender Cristo como sendo esta palavra encarnada. E nós vamos adorar a esse Deus tão maravilhoso, que é a palavra encarnada. Nós vamos orar agora uma oração de adoração a Deus. Ó Pai, nós adoramos a Ti e bendizemos, porque o Senhor mandou seu Filho Jesus, ó Pai, para que possamos ter intimidade e comunhão contigo. Bendizemos a Ti, Senhor Deus, porque em todo tempo a Tua graça, Senhor Deus, tem sido presente em nossas vidas. Porque em todo tempo, Senhor Deus, podemos ter a certeza que o Senhor está caminhando conosco. O Senhor é o nosso Deus, ó Pai. E através da Tua palavra, como diz aqui o texto, nós temos a purificação de nossos pecados. Como diz no Salmo, Senhor Deus, de número 32, que somos bem-aventurados, porque nós temos nosso pecado coberto, e coberto pelo sangue daquele que é a palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela certeza que nós temos desse caminhar conosco. Obrigado, Pai, pela certeza que nós temos do perdão de nossos pecados. Obrigado, Senhor Deus, pela segurança e pela esperança que nós temos daquele que é a palavra viva. Nos conduza, Senhor Deus, durante toda essa noite. Fale aos nossos corações. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estudar aqui nos Salmos de número 1, Salmo de número 1. Nós vamos ler todo o Salmo, ok? Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha, que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Durante todo esse mês de junho, nós vamos estudar basicamente os salmos, alguns salmos conhecidos nossos. E os salmos ele é dividido de algumas maneiras. E uma maneira que eu quero trabalhar com vocês, que eu quero apresentar com vocês, é uma maneira base que está em qualquer Bíblia, qualquer divisão nos apresenta isso. O livro primeiro, o livro do Saltério primeiro,
É o Salmo capítulo 1 ao verso 41. Livro 2, o verso 40, o Salmo 42 ao 72. O livro 3, do Salmo 73 ao 89. O livro 4, do Salmo 90 ao Salmo 106. E o livro 5, do Salmo 107 ao Salmo 150. Dentro dessa divisão, que é apresentado na nossa Bíblia mesmo, não precisa ser uma Bíblia de estudo, uma Bíblia mais simples, já apresenta essa divisão do saltério. Existe uma outra divisão que aí vem de acordo com os estudiosos. Alguns mudam o local de alguns salmos, mas ela é basicamente, eu estou seguindo a estrutura do software Logos, e ele apresenta, por exemplo, alguns salmos nós temos salmos de lamento, como o Salmo 51, salmo de lamento. Nós temos salmos de louvor, como o Salmo de número 8. Nós temos salmos litúrgicos, como o Salmo de número 132. Nós temos salmos reais, como o Salmo 2. Salmos de sabedoria, que é o nosso salmo, Salmo 1. Salmos de ação de graça, como o Salmo 118. E os salmos de confiança, como o Salmo 11. Então, durante essas 5 quartas-feiras do mês de junho, nós vamos trabalhar esses salmos, tanto na divisão de livros, um livro por quarta-feira, livro 1, 2, 3, 4 e 5, como a questão também de gêneros. Nós vamos escolher 5 gêneros aqui, desses que foram apresentados. O que faz a diferença é que alguns autores vão falar, o Salmo 118 não é um salmo de ação de graça, é um salmo de louvor e assim por diante. Um exemplo que eu estou dando. Mas é basicamente essa divisão. Então, hoje nós vamos estudar o Salmo de número 1, que é um salmo de sabedoria. Semana que vem nós vamos estudar, por exemplo, o salmo do livro 2. Posso escolher um salmo de lamento, por exemplo. Salmo, na outra semana, o livro 3 e um outro salmo de um outro gênero, e assim por diante. Essa vai ser a base dos nossos estudos. E salmos conhecidos, tá? Eu vou buscar salmos conhecidos, salmos que a gente sempre está lendo para estudar um pouco desse salmo. Ok? Hoje, salmo de número 1, quando nós lemos. E esse salmo é muito interessante, porque ele é um salmo que nos apresenta uma reflexão tranquila. É um salmo tranquilo desse texto, que nos apresenta de uma maneira simples o seu objetivo, o seu enunciado. Ele mostra, por exemplo, de uma maneira bem simples e bem direta, é simples, não é simplório, ok? Uma maneira direta, algo que permeia toda a Bíblia e que reverbera lá em Jesus também. Ele é direto para apresentar que existem justo e injusto. Ele é direto para apresentar que existe o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é aquele que é o caminho do justo, é aquele que é o caminho daquele que segue a palavra do Senhor. Nós temos também um caminho largo, que é daquele dos pecadores, dos injustos. E Cristo nos apresenta esses dois caminhos em Mateus capítulo 7. Mas o texto, ele começa mostrando que bem-aventurado, muito feliz, felicíssimo. Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 5. Ele usa essa expressão no Sermão do Monte, em outros lugares, que é muito feliz aquele que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta no caminho, nas rodas dos escarnecedores. Ele é felicíssimo. Esse homem
é um homem felicíssimo. Mas o contrário, quem faz essas ações seria um homem injusto. E o interessante que nesse texto, quando ele fala que esse homem não faz essas ações, ele mostra de duas maneiras progressivas essa ideia. Ele mostra que aquele que anda se detém e se assenta. Esses verbos, ele traz uma ideia de uma ação concluída, uma ação firme, uma ação que realmente acontece e teve começo, meio e fim. Ele fez isso. Não teve escolha, ele agiu assim. Não importa se foi no passado, no presente ou vai acontecer no futuro, ele age assim. Esse homem injusto, ele age assim. Esse que não é bem-aventurado, ele age assim. Mas ao mesmo tempo que ele apresenta isso de uma maneira progressiva, ele anda, se detém, fica firme ali e se assenta, ele também apresenta de uma maneira progressiva quem são essas pessoas que são aconselhadas, que o injusto caminha junto, que é o conselho dos ímpios, que é o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. É interessante porque o conselho dos ímpios é aquele que olha para a lei, olha para Deus, para a Torá e fala assim: eu não quero saber o que o Senhor está falando. Eu quero viver a minha vida. Eu quero viver do meu jeito, não importa qual é o seu desejo, eu quero viver do meu jeito. Os pecadores é aqueles que até podem saber sobre a lei do Senhor, sobre os seus preceitos, mas eles falam: eu quero pecar. Eu sei, mas eu gosto e eu quero pecar. E os escarnecedores é aqueles que realmente olham para Deus e falam mal e têm esse prazer em falar mal e escarnecer sobre Deus. Tem esse desejo mesmo. Então, ao mesmo tempo que esse homem justo ele anda, se detém e se assenta, há essa progressão também do conselho dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores. Há essa progressão dos dois jeitos. Mas ele diz que esses homens injustos não são bem-aventurados. Pelo contrário, os bem-aventurados, os felicíssimos, eles fazem o contrário. Eles meditam, eles têm um prazer na lei do Senhor. Eles olham para a lei do Senhor e falam assim: eu quero essa lei. Eu não quero saber dos meus prazeres, eu não quero saber de mim. O meu desejo é seguir a lei do Senhor. John Piper, vai falar um pouco sobre isso. Ele vai falar que nós somos plenamente satisfeitos quando estamos plenamente em Deus. A nossa satisfação está plenamente em Deus. Não estão em outras coisas. O salmista aqui nos apresenta que esse homem bem-aventurado é aquele que está plenamente satisfeito em Deus e na sua palavra. Ele está plenamente feliz e a felicidade dele é observar a lei. E o interessante é que ele traz essa ideia também em relação à meditação. Olha só o verso, continua no verso 2, ele fala que medita dia e noite. Aqui há algo interessante, um joguinho de palavras bem interessante de conjugações de verbos. Enquanto o verbo primeiro fala que andar, se detém e se assenta são ações que realmente acontecem e conclusivas, a pessoa realmente para e faz isso e ponto. Aqui, a ação do verbo de meditar é uma ação que não tem fim. É uma ação incompleta. Dentro do hebraico, esse verbo é um verbo imperfeito. Ele é um verbo que não tem fim. Ele não tem conclusão. Que ele continua. Por que isso acontece? Porque o fato de você meditar na palavra, e o nosso Deus é um Deus infinito, nós nunca concluiremos a ação de meditar e de buscar a Ele. Nós nunca teremos um momento de falar assim:
Estou satisfeito de Deus, já sei de tudo. Não teremos isso, porque o nosso Deus é infinito. É infinito. Então, tudo que nós meditarmos hoje, amanhã vai ser totalmente diferente e assim por diante totalmente diferente. Por quê? A infinitude de Deus. Nosso Deus não tem fim. E essa ideia de não ter fim de meditar é também dito nessa questão de dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E a palavra meditação traz uma ideia de sussurro. A gente não vai ficar o dia inteiro lendo a palavra, a gente tem que trabalhar, a gente tem afazeres também. Mas a ideia de meditar dia e noite, constantemente, algo constante, é como se você estivesse sussurrando na sua vida, no seu ouvido, e ruminando a palavra constantemente do que você viu, da pregação, do texto, de tudo que você está caminhando, como isso tem acontecido. E essa é a felicidade desse homem. E por consequência disso, vem o verso 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz é bem sucedido. Isso é consequência desse prazer e dessa meditação da lei constante do Senhor. Isso não é um prêmio, tá? Isso a gente tem que deixar bem claro. Não é prêmio, é consequência. Mas em contrapartida, ele volta a falar desse ímpio, desse injusto. Ele fala que eles não são assim. Enquanto o justo, ele é como uma árvore linda, verde, que dá frutos. O justo é como a palha, algo sem vida. Algo que é destruído não somente pelo fogo, mas o simples vento faz com que ele se espalhe, se disperse. Esses são os injustos, os ímpios. E o interessante é que quando ele diz que esses perversos, eles não prevalecerão no juízo, a Bíblia no Antigo Testamento ela foi escrita em hebraica. A tradução dela para o grego se chama Septuaginta. É a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, correto? E essa palavra prevalecerão na Septuaginta ela traz uma ideia de ressuscitar. E o interessante é isso, porque o Novo Testamento, que foi escrito em grego, ele usa essa palavra de prevalecer, de ressuscitar aqui, trazendo essa ideia de finais dos tempos, quando Lázaro é ressuscitado, em João capítulo 11. Então, aqui nesse texto, ele traz uma ideia também de finais de tempo. Que o ímpio, o perverso, aquele que é injusto, no final dos tempos, como diz Apocalipse, como Cristo diz também, ele conhecerá a segunda morte. Ele não será como o justo, que não verá a segunda morte, que ressuscitará em resplendor e glória, como diz Paulo, que nós teremos o corpo como Cristo tinha o corpo glorificado. Esse perverso, esse injusto, esse ímpio não será assim, ele não vai prevalecer. E isso focado no final do verso 6, quando diz que esse caminho dos ímpios perecerá. Por que ele perecerá? Gênesis capítulo 1 diz que o mundo era um caos, né, sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre todas as coisas e começou a criar e dar vida. Por quê? Porque o nosso Deus é vida, e aonde Ele está, há vida. Aqui diz que o caminho dos ímpios, desses que não prevalecerão, não vencerão a morte. No dia do juízo, encontrarão morte. Deus não está ali. Aonde está Deus? Deus está no caminho dos justos, porque Ele conhece, Ele sabe, Ele está na congregação dos justos. Ele sabe disso. E Ele traz essa ideia de
justos e injustos, aqueles que meditam, aqueles que não meditam, aqueles que não caminham com o Senhor, aqueles que o Senhor não conhece. Eu podia acabar aqui o texto e falar para os irmãos, falar assim, irmãos, vamos orar, vamos ler a palavra, meditar na palavra, Salmo 119, verso 5, luz para os meus caminhos é a tua palavra, lâmpada para os meus pés, aqueles que guiam. Eu podia falar aqui para vocês, meditar, vamos orar, vamos nos incentivar. Mas eu olho para a nossa vida, irmãos, e nós vivemos depois de Gênesis 3, depois da queda. E eu vejo que os nossos passos muitas vezes correm para o caminho largo. Eu vejo que os nossos passos muitas vezes são para ouvir o conselho dos ímpios. Nós muitas vezes nos detemos nos caminhos dos pecadores e, se não for o caso, até mesmo de se assentar às rodas dos escarnecedores. Gênesis 3, é o que Paulo fala, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Qual que é a solução para a nossa vida? Qual que é a solução para nós hoje? Isso é importante a gente entender. Hebreus capítulo 1, João capítulo 1, o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne, aquele que agora fala conosco, Cristo Jesus. Cristo Jesus é a palavra. Cristo Jesus é o justo que medita, que ora, que busca. É Ele. E o interessante é que Ele também é a videira. Olha só que interessante. Ele é esse que é como a árvore plantada junto à corrente. João capítulo 15, verso 6, vai nos dizer isso. Todo o capítulo 15, na verdade, mais especificamente o verso 6, diz que Ele é a videira verdadeira. Ele é a árvore verdadeira, plantada junto a águas correntes, que Ele mesmo diz no capítulo 4 de João, que Ele é a água da vida, que quem bebe dele jamais terá sede. Ele é o rio que sai do trono do Senhor, que sai do trono do Senhor, que dá vida a todos os seres que bebem dessa água. Ele, irmãos. Qual que é o nosso papel? O que nós devemos fazer? João capítulo 15, verso 6. Permanecer nele. Porque quando nós permanecemos nele, nós damos frutos, porque a raiz dele é mais apegada, a raiz dele vai ao rio e frutifica nós que permanecemos nele, que é a palavra. Nós não somos justos, irmãos. Nós somos justificados pela graça do Senhor Jesus. Nós somos justificados por causa dele que é o justo, por causa dele que é a palavra encarnada, por causa dele que é através dele que Deus fala conosco. Ele que é o resplendor da glória do Pai. É ele, irmãos, não eu. Eu olho para essa situação e vejo que eu gosto, às vezes, mais de me assentar e andar e me deter com aqueles que pecam. Meu coração é tendencioso a isso. É muito mais fácil, por exemplo, você ouvir uma piada de besteira e gravar essa piada do que um versículo bíblico, porque o nosso coração é assim. Perdão, nosso coração é assim. Mas o nosso desejo tem que ser permanecer nessa videira. Em Cristo Jesus, irmãos. Ele que faz a gente frutificar. Ele. É Ele, irmãos.
Por isso, meus queridos, quando fala que nós daremos frutos, quando fala que nós meditaremos na palavra, nós estaremos no caminho estreito, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito daquele que fez todas as coisas, daquele que tudo converge para ele. Eu olho para mim e falo: Deus, eu não dou conta, eu não consigo, mas tem alguém que fez por mim, e é através dele que eu me achego a ti. E é através dele e permanecendo nele que eu consigo dar frutos, que as minhas raízes se achegam a esse rio corrente e eu consigo frutificar. E eu não sou como a palha, pelo contrário, eu dou frutos de 50, 100, 30 por um. Por quê? Porque eu estou na videira verdadeira. Que os irmãos lembrem disso, porque assim nós seremos bem-aventurados, não por nós, mas por aquele que obedece, que cumpre a lei permanentemente. E por isso, ele chega para nós e resume toda a lei em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E ele acrescenta em João mesmo, ele diz que o amar ao próximo é como ele nos ama. Que Deus nos capacite a isso. Que possamos entender o Salmo 1 e olhar para Cristo e saber que se nós somos considerados justos, não é por nosso mérito, mas é por causa do justo. E assim nós somos justificados e podemos nos achegar ao Pai e caminhar nesse caminho estreito. Que Deus nos capacite a isso. Vamos orar? Vamos orar por aqueles que sofrem, vamos orar por aqueles que estão necessitados, vamos orar por aqueles que estão desempregados, por aqueles que perderam alguém, para que Deus faça com que nós permanecemos na videira verdadeira. Vamos orar. Ó Pai Santo, bendizemos a Ti e adoramos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor olha para nós e não nos deixa do jeito que nós estamos, pelo contrário. O Senhor olha para nós e nos faz próximos a Ti, o Deus verdadeiro, o Deus que nos ama de uma maneira tremenda e espetacular, ó Pai. Bendizemos a Ti, Senhor Deus, porque somente a Ti que devemos render toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor enviou Cristo Jesus, a palavra verdadeira. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor, através dele, através do seu precioso sangue, como diz o salmista, nós temos o nosso pecado encoberto. Oh, Pai, obrigado, Senhor Deus, porque mesmo diante das dificuldades, do medo, das dúvidas, o Senhor se faz presente. E eu peço que o Senhor se faça presente com aqueles que estão sofrendo da nossa igreja. Aqueles que perderam algum ente querido, aqueles que estão enlutado, aqueles que estão doentes, aqueles que precisam do seu apoio. Revigora as forças, Senhor Deus. Revigora, Senhor Deus. Dê paciência. Façam com que eles entendam, Senhor Deus, que o Senhor está presente e que a igreja do Senhor está orando por eles, ó Pai. Eu oro por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão sem esperança, Senhor Deus, em nome de Jesus. Reaviva a esperança deles. Dê emprego, Senhor Deus, para aqueles que precisam trabalhar para o seu sustento. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, cuida da tua igreja, do teu povo. Nós oramos, ó Pai, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e que semana que vem estudaremos um outro salmo, tá bom? Forte abraço.